Bem, a aula de hoje, tá, para nós, é a parte da toxicologia de medicamentos, tá? Aonde nós abordaremos para vocês a principal parte que está inserida nesse capítulo, que é o último capítulo, a última área de atuação da toxicologia, que é a parte das interações medicamentosas aqui. Elas que representam, tá, essa área da toxicologia, tá? Se a gente for pegar a definição de interações medicamentosas, tá? Principalmente a definição que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece a ela, nós observamos que as interações medicamentosas nada mais são que uma resposta farmacológica ou clínica, tá? Que ocorre principalmente pela administração em conjunto, tá? De dois ou mais fármacos, tá? Que vão apresentar diversos tipos de efeitos sobre o indivíduo a qual está sendo administrada essa medicação. Além disso, nós observamos também que o uso conjunto desses fármacos pode levar a resultados, ou seja, pode levar a aumento nos efeitos ou até diminuição nos efeitos farmacológicos desses fármacos no organismo do indivíduo, tá? Que pode causar algum efeito nocivo ou não à sua saúde. E as interações medicamentosas, elas podem ser de vários tipos. Nós podemos ter interações medicamentosas, tá? De fármaco com fármaco, podemos ter interações medicamentosas de fármacos com os alimentos, interações medicamentosas de fármacos com substâncias químicas, tá? E interações farmacológicas, tá? Medicamentosos, perdão, de vários outros tipos também. Agora, coloca no mute, obrigado. Tá, pessoal? Dessa forma, simplificando para vocês, tá? Nós podemos definir que essas interações medicamentosas, elas vão ocorrer quando os efeitos, tá, de um fármaco, tá, alteram as funções de um outro fármaco quando combinado entre eles. Além disso, quanto maior for o número de combinações, ou seja, quanto maior for o número de fármacos usados em conjunto, maior será a probabilidade, maior vai ser a possibilidade de ocorrência de vários tipos de efeitos, sendo que os principais efeitos aqui para vocês são dois: os efeitos benéficos, ou seja, aqueles efeitos que podem melhorar a terapia farmacológica e não havendo presença ou aparecimento de reações adversas, e efeitos prejudiciais, que são aqueles efeitos que ocorrem com ele, que eles aumentam de forma exagerada a resposta farmacológica de um fármaco, tá, sobre o outro, ou também pode haver um efeito antagônico aqui, fazendo com que haja uma inibição ou até mesmo uma anulação do efeito de um fármaco com outro. E essas interações medicamentosas, elas estão presentes na terapia, tá? Principalmente na terapia farmacológica, que muitos pacientes fazem uso. E esses pacientes, dependendo de alguns fatores, podem fazer com que essas interações se exacerbem ou não durante a terapia. Um deles é qual? Os estados patológicos, que é quando a gente observa alguma doença instalada, seja ela de natureza infecciosa ou não, mas ela pode levar, tá, a interações medicamentosas por causa do número de fármacos que podem ser feitos sobre o paciente para combater determinados micro-organismos, disfunções hepáticas e renais que podem fazer que alguns processos farmacocinéticos e até farmacodinâmicos não sejam ativados, ou se forem ativados, eles vão atuar de forma lentamente. Nós também temos a própria presença da carga de proteínas plasmáticas que fazem com que alguns fármacos consigam interagir, consigam se ligar rapidamente a essas proteínas e consigam ser distribuídos e biotransformados, ou também não, eles podem não se ligar com bastante afinidade por conta dessa interação e eles ficarem mais tempo retidos no tecido, aumentando o seu tempo de meia-vida aqui. Além disso, o próprio pH urinário, alguns fármacos eles conseguem ser excretados de forma rapidamente no nosso organismo, tá, fazendo com que o próprio efeito aqui, o efeito farmacológico, não atinja os seus 100%. Ou também podemos observar que a interação pode levar com que o pH urinário diminua, fazendo com que esse fármaco ele fique mais tempo retido, tá? Fatores alimentares,
o consumo de alimentos juntamente ao tratamento medicamentoso pode fazer com que a absorção desse fármaco seja diminuída, ou seja, ele demore a ser absorvido. A idade já é constatada em alguns trabalhos científicos que a idade avançada faz com que principalmente os fatores cinéticos, farmacocinéticos, as funções farmacocinéticas do fármaco sejam diminuídas. E quando ocorre uma interação, a gente observa que esses fatores farmacocinéticos eles se tornam mais alterados e mais propensos a mudanças. Tá? E, por último, nós também temos alterações na microbiota intestinal, ou seja, a própria microbiota pode sofrer alterações, seja através de tratamentos cirúrgicos ou também pelo uso dos próprios medicamentos, que pode modificar essa flora intestinal, fazendo com que o fármaco seja menos biotransformado ou até mesmo menos absorvido pelo trato gastrointestinal. Dessa forma, nós classificamos as interações farmacológicas, as interações medicamentosas, de 3 tipos. Uma, de acordo com o seu preparo. 2, em relação aos processos de farmacocinética, e aqui a gente tem que falar dos 4 processos, de processo de absorção, de distribuição, de biotransformação e de eliminação, que eles são afetados durante a interação medicamentosa. E, por último, nós temos o que acontece em relação à ligação ao receptor farmacológico, que ele pode alterar, ele pode sofrer uma alteração aqui, fazendo com que o mecanismo de ação ele se retarde aqui ou ele seja acelerado, fazendo com que o efeito farmacológico muitas das vezes não atinja a sua eficácia ou demore a atingir-se. Dessa forma, os 3 tipos de interações são a interação farmacêutica, a interação farmacocinética e, por último, a interação farmacodinâmica. Cada uma desses 3 tipos de interações que eu acabei de mencionar para vocês, elas têm a sua definição e têm as suas características. Quando nós falamos de uma interação farmacêutica, nós estamos falando de uma incompatibilidade do medicamento, do fármaco, quando ele vai ser administrado, ou seja, esse tipo de interação ela ocorre sempre antes da administração do fármaco, tá ok? E sempre vai ocorrer quando houver a interação de 2 ou mais fármacos, quando eles forem preparados ou serem montados em determinados tipos de preparações farmacêuticas, seja em soluções, em misturas e outros, tá bom? Além disso, nós temos também as interações farmacocinéticas, que elas alteram o volume de extensão do fármaco ao longo do nosso organismo, mexendo e alterando os processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção dos fármacos. E, por último, nós temos aqui as interações farmacodinâmicas, que esses tipos de alterações, eles alteram o sítio de ação do fármaco quando ele vai se ligar com seu receptor farmacológico para o quê? Para manifestar seu efeito farmacológico sobre o nosso organismo. Com isso, o primeiro a ser falado para você é sobre as interações farmacêuticas. Essas interações farmacêuticas, elas são de características físico-químicas, quando ocorre quando há uma combinação de 2 ou mais fármacos, tá? Que vão ser administrados no indivíduo. E essa combinação, ela pode estar presente numa mesma solução ou em misturas, havendo aqui durante essa interação, uma inviabilização da terapia, ou seja, ele consegue, através de certas combinações, inviabilizar a terapia, fazendo que não haja a sua administração. E nós notamos que quando ocorre esse tipo de interação, quando há alguma alteração durante o preparo da manipulação, durante o preparo farmacêutico, tá? Onde elas podem ser caracterizadas, tá? Através de processo ou de precipitação, ou de turbação, ou até de mudanças de coloração, tá? Que podem ocasionar até o que é uma inativação aqui do princípio ativo, ou seja, nós podemos através dessas mudanças que eu acabei de falar, pode haver uma inativação do princípio ativo, ou seja, uma inativação do fármaco em si aqui. E essas alterações vistas nas interações farmacêuticas, elas podem resultar em várias características, como principalmente diminuição da atividade de um ou mais fármacos, tá? Que são os fármacos originais durante a manipulação,
Também podemos observar aqui inativação dos próprios fármacos. Podemos haver também, pode ocorrer também aqui a formação de novos compostos, tá? Durante essa manipulação, que podem gerar metabólitos, podem gerar componentes de misturas, tá? Que podem se tornar componentes tóxicos, componentes inócuos, componentes ativos, tá? Que podem trazer algum dano à terapia. Além disso, também pode ser observado aumento da toxicidade de certos compostos quando ocorre esse tipo de interação de preparo, tá? E também podemos observar características que são perceptíveis a olho humano, como, por exemplo, mudanças de cor, mudanças de turvação, precipitação, ou seja, formação de precipitado, que pode indicar, que pode acusar aqui uma mudança, tá? Uma mudança na preparação. E dentre as interações, o principal motivo para que ocorra esses tipos de interações é quando ocorre a incompatibilidade, tá? A incompatibilidade entre duas substâncias, ou seja, a incompatibilidade entre dois fármacos. E aqui eu listo para vocês algumas características, alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, no caso do diazepam, quando ele interage com o soro fisiológico, que ele causa precipitação aqui, por sendo um sal. Por isso que a gente tem que ter tomado muito cuidado para quando fizer esse tipo de formulação. A mesma coisa por causa da fenitoína, tá? Também há casos severos quando ocorre a interação de alguns fármacos com a hidrocortisona, que é um anti-inflamatório esteroide, tá ok? Aonde essa hidrocortisona ela pode inativar o princípio ativo, como no caso da heparina e como também no caso de alguns derivados de penicilinas aqui que podem ser inativados, tá? Podem ser inativados aqui pelo uso, pela interação farmacêutica com a hidrocortisona. Além disso, nós também podemos observar dois tipos de fenômenos, que são os fenômenos da dissorção e da quelação, que são vistos durante a incompatibilidade entre substâncias. No primeiro caso, que é o caso da dissorção, esse fenômeno da dissorção, ela ocorre principalmente devido a uma adesão de moléculas, tá? Na superfície, principalmente de preparações farmacêuticas sólidas, aonde esses compostos sólidos conseguem gerar complexos de natureza insolúveis, tá? Havendo uma redução principalmente no seu processo de absorção, ou seja, eles vão demorar a ser absorvidos aqui no organismo. É o que acontece, tá? No caso do carvão ativado, tá? Que ele é utilizado como um antídoto, tá? Para alguns tipos de intoxicações. Tá? O carvão ativado, o seu mecanismo é por causa de uma interação farmacêutica que ocorre nele com outros compostos, acaba diminuindo aqui o processo de absorção, dificultando com que essa substância consiga cair rapidamente nos tecidos. E naquela ação, que é o segundo fenômeno, ele ocorre através de grupos funcionais, principalmente grupos funcionais ionizáveis, tá? Que eles conseguem formar complexos quelantes com íons ferros, íons metálicos, tá? Que estão presentes principalmente sobre a mucosa gastrointestinal. E aí a gente pode listar para vocês alguns exemplos, como no caso do ferro, do cálcio e do zinco aqui, tá? E tá? Um exemplo que a gente sempre dá nessas aulas de interação farmacêutica, quando a gente fala daquela ação, é quando a gente administra alguns fármacos, por exemplo. Oi? Eu acho que a Zenilde está com o microfone ligado e está um barulho de cachorro, uns barulhos estranhos. Não estou conseguindo me concentrar direito para entender o que o senhor está falando. Tá. Perdão. Zenilde, só coloca no mute, por favor. É só agora, obrigado. Perdão, que durante a explicação, só um minutinho. Alguma dúvida até agora, pessoal? Tá dando para ser claro com vocês? Tem alguma dúvida? Eu posso seguir em frente, ou tá tudo ok? Professor, aqui na parte que parece heparina e hidrocortisona. Hidrocortisona, Aí
ela inativa a heparina, ou seja, a Exatamente. heparina ela fica sem nenhum valor, é isso? Exatamente, isso mesmo. A hidrocortisona, por ser um anti-inflamatório, ela consegue inativar a ação anticoagulante da heparina. Por isso que tem que se tomar muito cuidado, principalmente pacientes que fazem uso de anticoagulante, no caso, quando é indicado a heparina, e esteja fazendo associação com algum tipo de anti-inflamatório, no caso esteroide, no caso da hidrocortisona, para não haver essa interação, porque pode a hidrocortisona inativar a ação da heparina e dificultar o efeito anticoagulante aqui. Aí tem que se pensar em um Da outro... mesma forma, acontece com a penicilina, né? Exatamente. Alguns derivados de penicilina acabam sendo inativados, tá? Por conta da hidrocortisona. Tá bom? Tirei a dúvida, Ivanice? Tirou sim, obrigada. Tá? Eu falei também para vocês dos dois processos, da dissorção e da quelação. E eu estava falando ainda agora sobre da quelação, que ela ocorre quando há uma interação de fármacos, tá? Que apresentam grupos funcionais de características ionizáveis, que quando se ligam a complexos, principalmente complexos de íons metálicos, que estão presentes no trato gastrointestinal, como no caso do ferro, do cobre e do próprio cálcio, o que acontece? Ocorre uma interação dele, tá? Uma interação dele que acaba inativando a sua ação. É o que ocorre, por exemplo, quando há administração do leite, tá? Juntamente com alguns fármacos ou de característica antiácido ou até mesmo antibiótico, que a gente observa que o leite ele consegue inativar, tá? A ação dessas classes farmacêuticas para vocês. Bem, pessoal, só uma perguntinha. Está tudo ok? Não tem nenhuma dúvida até agora da parte de interação farmacêutica para vocês e do início da aula? Oi, boa noite, professor. Oi, Andréia. Boa noite. Tudo bom? Você pode, tudo bem. Você pode repetir aquela parte do leite, porque tá, na hora que você estava falando, a Zenilde estava de novo com o áudio ativado e eu não consegui entender. Agora que ela desconectou de novo. Obrigada, professor. Tá, vamos lá. Existem dois fenômenos, tá? O da dissorção e da quelação, que são vistas nas interações farmacêuticas a partir da incompatibilidade entre as substâncias, entre os fármacos. No caso da dissorção, ela ocorre principalmente por conta de uma adesão às moléculas, tá? Que estão presentes na superfície de componentes sólidos. Tá bom? Havendo aqui a formação de complexos insolúveis que acabam sendo o quê? Eles acabam reduzindo o processo da absorção. Esse é o principal mecanismo, mecanismo de ação do carvão ativado como antídoto para algumas intoxicações, para alguns tipos de agentes tóxicos. Tá? Ele consegue retardar a ação, por quê? Porque ele consegue diminuir aqui, tá? Ele consegue diminuir aqui o processo da absorção, tá? Desses fármacos aqui. Cassie, por favor, coloca no mute o teu microfone, filha, por favor. Só aperta aí no microfone que está aí para você, que ele vai aparecer uma lista vermelha sobre ele. Por favor. Agora, obrigado. O segundo tipo é a quelação. No caso da quelação, nós observamos aqui que alguns fármacos, eles apresentam um grupamento funcional de característica ionizável, tá? Que faz o quê? O que acontece? Ele, por ter esse grupo funcional, ele acaba formando compostos, tá? A partir da ligação com íons metálicos presentes no trato gastrointestinal, como, por exemplo, o ferro, o cálcio e outros mais, causando uma interação. E a principal interação que a gente vê nesse tipo é quando ocorre uma interação com o quê? Com os alimentos. Por exemplo, no caso do leite, para o leite ter uma característica por ter constituintes, como no caso do cálcio, ele consegue interagir, ele consegue ter uma interação farmacêutica aqui, tá? Com fármacos, por exemplo, de característica antiácido ou de antibiótico, fazendo com que haja uma inativação do seu efeito, da sua ação farmacológica aqui. Por isso que tem que se tomar muito cuidado quando for se administrar esses tipos de fármaco no paciente, para que ele não interaja com o leite. Por quê? Porque a gente já sabe que vai ocorrer alguma interação, diminuindo a sua ação farmacológica sobre o organismo. Ficou claro aí para ti, André, agora?
Sim, professor. No caso daquela ação, você teria algum exemplo de medicamento que pudesse causar essa interação? Olha, no caso, alguns derivados de penicilina, como no caso da moxilina, a gente não indica tomar com leite. Numa forma geral, André, qualquer fármaco que você fizer uso, independente se ele é antibiótico, antiácido ou de outra classe farmacológica, nós não recomendamos a administração junto com leite. A gente sempre recomenda a administração junto com água. Por quê? Porque a água ela apresenta um pH neutro, ou seja, ela não vai interferir aqui com a absorção, tá, desse fármaco sobre o trato gastrointestinal. Tá bom? Entendi. Obrigada, professor. De nada. Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tudo ok? Dani, Denise, Zenilde, de Orlando. Tá tudo ok aqui? Kelma, Cassie, Lucas, Pamela, Thelma, Ok, tá tudo ok? ok. Tudo certo, professor. Beleza, então vamos seguindo. O segundo tipo são as interações farmacocinéticas. Tá? E essas interações farmacocinéticas ela ocorrem quando há administração de 2 ou mais fármacos, tá? Que vão causar uma alteração no perfil farmacocinético dos fármacos, sendo que esse perfil farmacocinético ele é baseado principalmente no que? Nas alterações que são vistas dentro dos 4 processos que compõem a farmacocinética ou a toxicinética, que são os processos da absorção, da distribuição, da biotransformação e da excreção. Cada um desses processos, eles têm as suas alterações já definidas, como, por exemplo, no caso da absorção, nós observamos que vai desde uma alteração no pH, ou seja, fármacos quando interagem um com o outro, eles podem causar uma alteração no pH, fazendo com que esse fármaco seja mais ionizado ou menos ionizado. Também podemos ver a questão da própria motilidade gastrointestinal, quando ocorre a interação desses fármacos juntamente com o alimento, fazendo com que o processo de absorção se torne diminuído aqui. A área de absorção vai se tornar diminuída porque o alimento tende a competir com o fármaco para poder ser absorvido. O outro são alterações nas próprias mucosas, através de algum dano, alguma lesão, que possa fazer com que essa área, com que essa superfície esteja prejudicada e faça com que o fármaco não consiga ser totalmente absorvido. E, por último, até a própria flora bacteriana, uma vez ela estando comprometida, ela pode também competir aqui por um fármaco ou por outro, fazendo com que a absorção de um seja mais rápida do que o outro. Agora, quando a gente fala na distribuição, que é o segundo tipo, a principal alteração que a gente vê aqui é a ligação às proteínas plasmáticas. Ou seja, os fármacos começam a competir pela proteína, tá, para poderem se ligar e poder conseguir se distribuir ao longo de todo o organismo. Tá bom? E na questão da biotransformação, isso a gente já falou na parte da toxicinética, tá? Que é o quê? A gente vê muitos os efeitos indutores e inibidores, ou seja, a gente vê um fármaco sendo um indutor enzimático e um fármaco sendo um inibidor enzimático que acaba levando a um prejuízo no efeito farmacológico final desse fármaco. E por último, nós temos a excreção desse fármaco. Tá? Aonde o processo da excreção pode estar alterado desde os componentes que fazem parte desse processo, ou seja, ele pode prejudicar a filtração glomerular, ou seja, a filtração desse fármaco é prejudicada, havendo também alterações não somente no pH, como também no próprio fluxo urinário, fazendo com que esse fármaco, uma vez competindo com o outro, acaba sendo mais excretado ou menos excretado aqui. E, por último, até a própria secreção tubular, ou seja, o mecanismo através da secreção tubular ativa, ele também é prejudicado, fazendo com que esse fármaco ele não seja totalmente secretado e ficado mais tempo retido no organismo. Então, nós iremos falar de cada um desses processos. O primeiro deles é o da absorção. Só relembrando para vocês que na absorção, nada mais é do que a passagem do fármaco do local de administração para os tecidos do organismo. Tá? E o grau de absorção de cada fármaco, tá? Ele é um ponto decisivo, principalmente para o quê? Para que a substância química, ou seja, para que esse fármaco ele consiga o quê? Atingir um efeito terapêutico. E
os fatores que podem estar relacionados e que estão relacionados a essa alteração vão desde o quê? Desde alterações do fluxo sanguíneo, do trato gastrointestinal, que isso é muito observado, o pH, a motilidade, até a dieta alimentar do indivíduo pode causar isso, tá? E um exemplo que a gente dá muito é a respeito da interação de alguns tipos de antibióticos, não à base de penicilina, mas também alguns tipos de cefalosporinas, quando eles interagem com os contraceptivos orais, tá? Que podem levar a uma alteração, principalmente na flora bacteriana intestinal aqui. E havendo uma alteração na flora bacteriana, o que acontece? Esse antibiótico, ele consegue, por afinidade, interagir mais rapidamente com essa flora, fazendo com que as concentrações do contraceptivo não consigam ser totalmente absorvidas e, no final, não vai estabelecer, não vai atingir seu efeito terapêutico. Tá? Ou seja, o efeito contraceptivo aqui ele pode ser diminuído ou até mesmo anulado, dependendo das doses e das concentrações que vão se interagir aqui. Professor? Além de... Oi, fala, Pamela. Essa questão do antibiótico, dessa interação que faz ele ficar inativo, só é se for associado a antibiótico ou tem alguma outra classe que pode fazer com que aconteça isso? Olha, nós vemos muito, além dos antibióticos, com os contraceptivos orais, nós vemos também aqui a interação, tá? Nós vemos também a interação, muitas das vezes, de alguns tipos de antineoplásicos, tá? Quando eles interagem, tá? Com alguns tipos de anti-inflamatórios, que o efeito aqui pode ser similar ou igual aqui. Tá? Ou também da própria interação de alguns anti-inflamatórios esteroides, tá? Por serem à base de hormônio, que eles conseguem modular essa carga hormonal com a utilização, tá? De alguns tipos de antibióticos também. Mas, no caso, isso só serve para anticoncepcional oral? No caso, se for o anticoncepcional... No caso, não. No caso do injetável, não. Porque no injetável, o que acontece? Ele não participa, ele não tem o processo de absorção. Ele já vai direto para o processo de distribuição. Ele passa desse processo. Então, se a pessoa tiver que tomar um antibiótico ou outro da classe que possa... Não vai interferir se for o injetável, né? Não, não vai não. Ah, tá. Não vai não. Obrigada. De nada. Eu gosto muito dessa aula quando a gente fala desse exemplo daqui dos antibióticos contraceptivos orais, que o pessoal pergunta mesmo, tá? Agora, nós também temos, dentro das interações farmacocinéticas, um outro tipo de interação que é vista principalmente em relação à idade e ao estado patológico do indivíduo. Isto por quê? Porque indivíduos que apresentam uma idade avançada, eles têm como consequência, eles conseguem apresentar uma diminuição principalmente na taxa de secreção ácida. E com isso, tá, faz com que o pH do meio, ou seja, o pH gástrico, aumente em concentrações relativamente altas, dificultando aqui a ionização de certos fármacos, como também algumas doenças intestinais, como por exemplo o colo irritado, que faz com que haja um aumento, principalmente no transporte celular e diminuição do transporte mediado por moléculas transportadoras, tá, para dentro do intestino. Tá? E, em alguns casos de remoção de parte do intestino, como, por exemplo, pacientes que têm câncer a nível de colo, ou a nível colo intestinal, que precisam remover uma parte do intestino, ou também pacientes que sofrem, por exemplo, redução de estômago por conta de bariátrica, nós verificamos que há uma diminuição da área de absorção dessa região também. E pacientes que apresentam, por exemplo, o caso de paciente soropositivo, por conta da condição do vírus, o vírus ele acaba afetando a função gastrointestinal, fazendo com que haja uma diminuição da secreção e um aumento no pH. Por isso que os pacientes que são soropositivos, vocês podem observar muito que uma das deficiências dele é no ganho de peso, que eles não conseguem ganhar peso rapidamente, eles demoram um bom tempo até ser estabelecida a terapia retroviral neles.
tá? Por conta da condição do vírus, o vírus consegue modificar a função do trato gastrointestinal, fazendo com que haja uma diminuição de secreção e aumento de pH gástrico. Já na distribuição, que nada mais é do que a capacidade do fármaco de se ligar às proteínas plasmáticas e ser distribuída, nós vemos o principal fator aqui, que é uma competição entre os fármacos pela ligação à proteína plasmática, fazendo com que esse fármaco possa se deslocar mais para os tecidos do que para a corrente sanguínea. É o que ocorre principalmente do AS com naproxeno, do ácido acetil salicílico com naproxeno, que é um anti-inflamatório, que aqui ocorre uma competição pela proteína plasmática. O AS ele consegue se ligar com mais afinidade à proteína, fazendo com que o naproxeno ele fique mais tempo retido no tecido, até porque o naproxeno, por ser um anti-inflamatório esteroide, ele consegue se aderir facilmente ao tecido adiposo aqui. Já na biotransformação, pessoal, a gente tem as duas características que eu citei anteriormente para vocês. Primeiro, a questão dos indutores enzimáticos, que são fármacos que conseguem aumentar a velocidade de biotransformação daqui do outro fármaco, tá? E com isso, esse fármaco pode ficar mais tempo, tá? Pode aumentar o seu tempo de ação o seu tempo de ação farmacológica, tá? No organismo, tá? E se o paciente for um paciente com algum distúrbio hepático, renal, a gente observa que o dano à saúde desse indivíduo, desse paciente, se torna mais propenso a algum desequilíbrio. Um outro exemplo desse tipo de interação é que ocorre principalmente no caso da ciprofloxacina com a glibenclamida aqui, tá? Perdão, eu estava falando da inibição, tá? No caso da inibição, voltando, reformulando tudo que eu falei, tá? No caso da inibição, tá? Aqui ocorre uma diminuição na velocidade de biotransformação, fazendo com que haja um maior tempo, tá? De ação farmacológica do fármaco. Tá? E em pacientes que são principalmente pacientes renais e hepáticos, tá? Eles sofrem um maior dano tóxico ao seu organismo por causa da presença, por conta dessa maior exposição ao fármaco no organismo. Um exemplo é no caso da ciprofloxacina com a glibenclamida, que é um medicamento utilizado para tratamento da diabetes, aonde a gente observa que a ciprofloxacina, o antibiótico, ele é um inibidor enzimático, ele é um inibidor enzimático aqui, que faz com que as concentrações plasmáticas dessa glibenclamida não atinjam as concentrações máximas terapêuticas para poder fazer seu efeito. Aí tem que ser pensado em fazer um ajuste de dose para que esse antidiabético consiga fazer algum efeito nesse paciente. O outro, agora sim, falando de indução enzimática para vocês, na indução enzimática, nós observamos que há um aumento na velocidade, ou seja, um aumento nas taxas de biotransformação desse fármaco, havendo com que a toxicidade desse fármaco aumente, tá? E nós observamos muito esse exemplo dos indutores enzimáticos quando fazemos a associação dos barbitúricos, que são medicamentos, que são fármacos utilizados como anticonvulsivante, e em alguns casos também como antidepressivo, com a varfarina, que é um anticoagulante, aonde o barbitúrico aqui ele consegue induzir, tá, a ação dessa varfarina, ou seja, ele aumenta a sua ação, aumenta o seu processo de biotransformação, que muitas das vezes ele não consegue nem atingir a sua ação farmacológica já definida aqui. E nós temos também na excreção, que é o quarto processo, só lembrando para vocês que essa excreção ela ocorre principalmente no rins, através da unidade formadora que é o néfron, tá? Que é a unidade formadora e a unidade funcional, tá? E nós observamos que a principal característica, a principal alteração aqui é em relação ao pH urinário, ou seja, fármacos aqui, quando interagem, pode haver um aumento, uma mudança, um aumento ou uma diminuição nesse pH urinário, aonde a gente pode ver que quando a urina estiver ácida, tá? Ou seja, com pH ácido, e interagir com fármacos básicos, o que acontece? Esse fármaco ele vai logo ser o quê? Ionizado. Então, ele vai ser o quê? Facilmente excretado. Tá? Da mesma forma, se o fármaco for ácido em um pH básico,
principalmente a nível de túbulos proximais. A sua excreção vai se tornar mais rapidamente. Por isso que em alguns tipos de intoxicação, o que a gente faz? A gente acaba administrando um pouco de bicarbonato de sódio, tá, em solução glicosada no indivíduo, para esse indivíduo fazer o quê? Fazer com que o pH aumente e faça com que a excreção, tá, principalmente a excreção de alguns componentes, fármacos, agentes tóxicos de característica ácida, ácidos fracos, consigam ser facilmente o que é aqui? Eliminados no organismo, tá? E, por último, nós temos as interações farmacodinâmicas. E essas interações farmacodinâmicas, elas ocorrem principalmente por uma competição ao sítio de ação, aonde os fármacos irão se ligar aos seus receptores farmacológicos. Aqui ocorre uma competição não somente pelo receptor, mas também pelas suas enzimas, aonde podemos observar tanto efeitos sinérgicos quanto efeitos antagônicos. Está faltando 1 minuto para cair o link. Assim que se cair o link, eu vou mandar um novo link para vocês no grupo, tá bom? Tá? E dentro dessas interações farmacodinâmicas, nós observamos 3 tipos, que são os efeitos aditivos, os efeitos sinérgicos e os efeitos antagônicos. Os efeitos aditivos nada mais é do que uma somatória de efeitos, ou seja, é quando um fármaco, na interação de 2 ou mais fármacos, aonde há uma resposta somatória desses efeitos, ou seja, a soma total do efeito do composto A sobre o composto B ou sobre o composto C, tá? Havendo que